Deus, carta aos Colossenses, capítulo 1. Que Deus abençoe você que é dizimista, ofertante, que Deus abençoe também você que hoje não pôde dizimar nem ofertar em espécie, mas está ofertando a tua vida, o teu coração. Que Deus te abençoe da mesma maneira, para a glória dele. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 20. Nós vamos ler até o 29. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 20, está escrito assim. Acompanhe aí a leitura junto comigo, para nós podermos ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, noutro tempo, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Versículo 24. Regozijo-me ou alegro-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, de qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando ou corrigindo ou ensinando a todo homem em toda a sua sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Deixa a Bíblia aberta, por gentileza. Curve tua cabeça. E como é de nosso costume, vamos fazer aquela oração e pedir para Deus abrir o nosso entendimento para compreender essa palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento está como encerra aqui a leitura. Poderosa tua palavra é sobre nós, Pai. Então, nesse momento, ela está diante da tua igreja. E eu creio que ela é poderosa hoje para invadir o coração, para invadir este lar e fazer grandes coisas no meio desta igreja, no meio desta família, no meio desta casa, porque a tua palavra ela é a verdade, a tua palavra ela é nosso escudo, Senhor. Abra o nosso entendimento, o nosso coração para compreender a tua palavra. Precisamos dela para viver, precisamos dela todos os dias, Pai. Repreenda em nome de Jesus todo intento do inimigo de distorcer a tua palavra, Deus. Que nós tenhamos a nossa mente esclarecida na compreensão da tua palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Colossenses, a igreja de Colossenses, o povo, lá os colossenses, eles foram privilegiados quando receberam essa carta do apóstolo Paulo. Essa carta, resumidamente, e o título na teologia é chamada de a carta da preeminência ou da supremacia de Cristo. Essa carta ela mostra que Cristo é superior a todos outros quantas criaturas existem na terra, debaixo da terra. Ela mostra exatamente qual é o poderio de Cristo. E quando chega aqui, a partir do versículo 20 que a gente fez a leitura aí, Paulo escrevendo essa carta para esse povo, ele quer justamente
mostrar essa verdade para esse povo e para essa igreja. Paulo quer mostrar para eles a importância desse reconhecimento para a igreja, da importância da igreja não perder de vista que Cristo, ele é aquele que comanda a igreja. Ele é aquele que dá o norte para a igreja. É aquele que mostra o caminho, como ele próprio diz que ele é o caminho, a verdade, a vida. Essa é a verdade principal que Paulo quer mostrar para a igreja. E ele começa o versículo 20, onde a gente iniciou a leitura aí, dizendo assim, ó, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Ou seja, Paulo está querendo alertar esse povo e a nós nessa noite, por consequência de nós estarmos meditando nessa passagem. Paulo quer mostrar para a igreja que não há ligação com Deus sem o intermédio de Cristo. Não há ligação de novo com Deus das criaturas que nós sem Cristo éramos inimigos, como ele diz aqui, que nós éramos inimigos no entendimento. O nosso entendimento em Adão, ele foi deturpado com relação a Deus. Quando Adão e Eva, eles pecaram no paraíso, o entendimento de quem Deus era para eles foram deturpado por causa do pecado. E por consequência, nós também herdamos isso. Haja vista que nós vemos pessoas fazerem coisas que hoje nós, com o entendimento da palavra de Deus, ficamos horrorizados. Mas para eles estão fazendo coisas normais. Porque eles estão ainda com sua mente, ainda não foram reconciliados com Deus e a sua mente ainda está inimiga de Deus. E quando nós somos inimigos de Deus, o nosso entendimento é deturpado. É por isso que quando você liga a sua televisão e coloca naqueles programas onde a gente sempre diz que chega e escorre sangue da televisão, você fica horrorizado, porque a sua mente, a palavra de Deus já trabalhou na sua mente e para você aquilo é um horror. Mas para aqueles que realizaram aquele ato, aquilo é normal. Porque a mente daquelas pessoas ainda estão cativas no pecado e o coração delas ainda maquina o mal. E o grande perigo é quando nós ainda estamos nessa condição, meus irmãos. Quando a nossa mente ainda não foi liberta. Esse é o grande prejuízo da igreja. Quando a mente da igreja não foi liberta. Talvez a vida financeira, a vida sentimental foi liberta, mas a mente continua cativa no pecado. E a gente inverte os fatores. E no final a conta dá errada quando a gente inverte os fatores. A regra não dá certo quando a gente inverte. Primeiro, a nossa mente precisa ser liberta, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós repudiávamos a cruz. Como foi cantado aqui no começo, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, trabalhou na minha mente, agora eu entendi o evangelho. E agora aquilo que eu pensava que ser normal, para mim não é mais, agora eu repudio. Esse é o trabalhar do evangelho na nossa vida. Esse é o trabalhar do evangelho na tua família. Esse é o evangelho do trabalhar no nosso coração. E nós vamos crescendo todos os dias na graça. É isso que Paulo quer mostrar para esse povo. Vocês precisam entender que vocês foram reconciliados, mas por um motivo, Cristo crucificado. Essa é a verdade da igreja. E ele continua aí. Versículo 22. No corpo de sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, eu fui chamado para isso e não vou fugir disso. Cristo me chamou para dizer que se nós permanecermos firmes na fé, se nós permanecermos na esperança das verdades do evangelho, nós seremos chamados filhos de Deus.
É isso que Paulo quer mostrar, mas aqui o que eu quero chamar a sua atenção é para esse sentimento de Paulo. Para Paulo entender isso, ele teve que ter uma experiência. Essa experiência está contada lá, depois eu creio que você vai ler na tua casa, lá em Atos 9. Porque quem conhece um pouquinho a história de quem está escrevendo essa carta aqui, Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo consentiu na morte de alguns cristãos. A mente de Paulo estava em outra direção antes dele ter um encontro com Cristo pessoalmente. Cristo teve um encontro com Paulo, mostrou para ele a verdade do Evangelho e agora ele está doando a sua vida pelo Evangelho. Sabe qual é o principal sentimento quando a gente entende o Evangelho? Não é em receber, mas é em doar o Evangelho. A gente começa a querer doar essas verdades. A gente começa a querer dividir essas verdades do Evangelho. Essa verdade que mudou a vida de Paulo é essa verdade que ele quer mostrar para a igreja. E esse sentimento é tamanho que no versículo 24 ele vai dizer assim, ó: regozijo-me ou alegro-me, né? O pastor Joel também usou essa expressão aqui no culto pela manhã. Alegro-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Eu vou enfrentar todos os sofrimentos para mostrar para vocês a verdade que eu recebi. Vai ter dia que eu vou ter que... Ele está falando aqui, ó, no meu corpo. Sabe o que é isso? É sofrer no corpo mesmo. É apanhar mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês a verdade do Evangelho. E essa verdade que mudou a minha vida também vai mudar a tua vida. E tem um louvor, e se ele mudou a minha vida, também vai mudar a tua história, amém? Sabe qual é o sentimento quando eu leio esse versículo 24? É o sentimento daquele pai, pastor Joel, que tem 4 ou 5 filhos, e ele só tem aquele punhadinho de comida. Esse é o sentimento de Paulo. Sabe o que é o pai verdadeiro que tem o sentimento de amor pelos filhos? Ele vai alimentar os seus filhos, vai dormir com fome, mas vai ficar alegre porque os seus filhos foram alimentados. Esse é o sentimento de Paulo. Eu posso até dormir com fome, mas os meus filhos vão ser alimentados. Esse é o sentimento de Paulo. Eu posso até sofrer na minha carne, mas eu vou mostrar para vocês as verdades do Evangelho. E nós precisamos entender essas verdades do Evangelho. E é interessante que às vezes o filho não merece. Geralmente quem faz isso mais é a mãe, tá? O pai, ele mais duro. A mãe vai dormir com fome, mas alimenta os seus filhos. E às vezes o filho não merece. É como foi dito aqui também pela manhã, o filho birrento. Fez birra o dia inteiro. Mas no final do dia, a mãe, se for preciso, dorme com fome, mas alimenta o seu filho. Esse é o sentimento que Paulo está querendo passar para nós. E nós, como sentimento de filhos, precisamos ser gratos pela dádiva da vida que estamos tendo, irmãos. Quantos não conseguiram passar? A gente não está tendo a noção do que nós estamos enfrentando, talvez, do que nós estamos vivendo. Quantos não conseguiram passar por esse momento até agora e você passou? Você já parou para pensar nisso? A tua casa foi protegida? A tua família foi protegida? É o pai cuidando de você, aquele pai, querido, doando a sua vida por você. E será que nós paramos um segundo para refletir, agradecer e dizer obrigado, Senhor, obrigado, Senhor? Esse é o sentimento de Paulo. Versículo 25, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação, ou segundo a ordem de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir o quê? Palavra. Isso aqui nutre a igreja, é o que Paulo está querendo dizer. A mãe, quando vai dividir aquele alimento, talvez aquele punhado de arroz. Paulo aqui está querendo dizer: eu vou dividir até a última gota da palavra com vocês, porque eu sei que vocês vão crescer, que vocês vão crescer nutridos, alimentados, fortes, saudáveis. Porque eu recebi esta ordem aí, ó, a dispensação de Deus. Essa ordem foi dada por Deus a mim, e eu não vou trocar isso. Eu vou nutrir a igreja com a palavra. Irmãos, nos últimos dias nós estamos sendo bombardeados por informações de várias as partes, de todos os lados.
mas fique com a palavra de Deus. Seja alguém que está antenado com tudo, mas seja alguém que está sendo nutrido pela palavra de Deus. Porque no final, Jesus disse que tudo vai passar, menos a minha palavra, irmãos. A beleza um dia vai passar, as riquezas um dia vão passar, mas essa palavra ela vai se cumprir na nossa vida. O que está escrito aqui vai se cumprir na nossa vida, queira nós ou não. Queira nós ou não, ela vai se cumprir. E ela já tem se cumprido em muitas coisas. Mas, se você ler os últimos capítulos da Bíblia, ainda faltam alguns detalhes para acontecer. E se nós estivermos inseridos nessa palavra, nós vamos experimentar aquilo que Cristo preparou para a sua igreja. Vamos continuar aqui, versículo 26. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Olha que mistério é esse aí, que é Cristo em vós, esperança da glória. Interessante que Paulo fala de riqueza aqui. A igreja, ela é rica, mas ela é rica porque ela tem Cristo. Quando eu vejo Paulo dizendo isso, eu vejo aquelas igrejinhas de sapê lá no meio da roça e digo, aquela igreja é rica porque ela tem Cristo. Aos olhos dos outros vão dizer, mas aquela igreja é pobre, porque a nossa mente está cauterizada em coisas, e a gente mede a estrutura e aí fala, aquela igreja é rica ou aquela igreja é pobre. A igreja rica, família rica, é a igreja que tem Cristo como centro de sua vida. Paulo vai falar que a nossa riqueza, que é a riqueza da sua glória, e este ministério que agora foi revelado para os gentios, sabe o que é isso? É Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a nossa riqueza e a nossa esperança. Ele é a nossa riqueza e a nossa esperança. Aí Pedro vai dizer assim, não fostes comprados nem com prata e nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. E às vezes a gente deixa isso passar desapercebido da nossa mente, e é por isso que muitas pessoas estão sem esperança, porque já perderam a esperança de Cristo, já perderam a esperança que Cristo é a sua riqueza, e para elas a presença de Cristo não é mais suficiente, não preenche mais o coração dela. Agora o coração dela precisa ser preenchido com outras coisas, e muitos vão preencher com o que quiser, mas aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, mesmo no meio da escassez, ele é rico porque ele tem Cristo. A igreja é rica porque ela tem Cristo. A igreja é feliz porque ela tem Cristo. E quando nós temos Cristo em nós, não importa o lugar que nós estamos inseridos, nós não somos levados pelo momento, nós somos levados pela palavra de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus, e é isso que vai manter a igreja de pé. Cristo é a nossa riqueza, a nossa esperança. E aí o versículo 28, Paulo vai dizer assim, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Paulo está dizendo para nós e passando a receita, como que eu mostro tudo isso para vocês? E tem aí um verbo no meio desse versículo aí, dois verbos, ensinando todo homem e trabalhando, e trabalho. Sabe quando nós vamos chegar num resultado? Trabalhando pelo Evangelho. Sim, todos nós trabalhando em prol do Evangelho.
E o que é esse trabalho? Eu preciso ser um obreiro para trabalhar pelo Evangelho? Não. É alguém que aprendeu, foi ensinado e colocou em prática. Esses são os trabalhadores do Evangelho. Você não precisa ter um cargo específico na igreja para ser um trabalhador do Evangelho. O trabalhador do Evangelho é todos nós que somos a igreja. É quando a igreja começa a se multiplicar, porque os fiéis estão trabalhando em prol do Evangelho. E o que é esse trabalhar em prol do Evangelho? É obedecendo e cumprindo a palavra. É lá no seu trabalho sendo alguém que cumpre com suas obrigações. É alguém na sua casa que cumpre com as suas obrigações de pai, de mãe. É o filho que cumpre com as suas obrigações, é o jovem que cumpre com a sua obrigação e ele está trabalhando em prol do Evangelho. E as pessoas vão vendo de que ele realmente está inserido na palavra de Deus. E aí o reino de Deus vai crescendo. E aí o reino de Deus vai se multiplicando. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. A quem anunciamos... E ele está completando aqui o versículo 27, falando de Cristo. Paulo está dizendo assim: a quem anunciamos, admoestando, ou seja, doutrinando. Onde não tem doutrina é bagunçado, irmãos. Onde não tem doutrina, o negócio fica bagunçado. É por isso que Paulo vai usar o verbo ensinar aí. E ele diz assim, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Não é que ele está querendo dizer que nós somos perfeitos, melhores que os outros, é que em Cristo. E aí nós vamos entender o que Jesus está querendo dizer lá em João 15, de que nós precisamos estar ligados na videira. Quem faz todo o trabalho é a videira. Quem envia toda a vitamina para os ramos, que somos nós, é a videira. Mas no final da videira é que vem os frutos. Dos ramos é que nasce o fruto. Ou seja, tudo vem dele, mas no final nós precisamos também fazer aquilo que fomos chamados. E ele vai encerrar o versículo 29 aí dizendo: e para isto também trabalho, combatendo. Todos os dias precisamos nos combater com o mal. O mal quer impedir a tua casa de ser feliz, meu irmão. O mal quer impedir o teu casamento. Quer impedir o teu relacionamento entre pais e filhos de ser um relacionamento saudável. Mas Paulo está dizendo assim: se Cristo for o centro, o mal não poderá agir. Se Cristo for o centro, nós viveremos o milagre do Senhor. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Paulo tinha essa certeza de que aquilo que estava nele, ou seja, a autoridade que ele recebeu de Cristo, ele poderia usar para que o povo fosse abençoado. E assim eu quero encerrar no capítulo 2, uma partezinha do capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo, que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tem gente brigando pela riqueza do mundo, meu irmão. E muitas vezes tem a igreja também brigando para ser a mais rica do mundo. E Paulo está dizendo: para que os corações de vocês sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Muitos buscam conhecimentos seculares. Muitos buscam enriquecer
em fazerem templos suntuosos, mas rica é a igreja que entendeu o Evangelho. Rica é a família que compreendeu a mensagem do Evangelho. Rica é o filho e a filha que entendeu a mensagem do Evangelho. Rico é o jovem que entendeu a mensagem do Evangelho. E a riqueza, vocês serão enriquecidos da plenitude da inteligência. Sabe para você vai usar isso? Para o conhecimento do mistério, porque é um mistério. Sabe por que isso é um mistério? Porque não é todos que entendem. Porque se todos entendessem, nós teríamos que fazer um culto no Maracanã. Mas nem todos entendem esse mistério e você entendeu. Nós entendemos. Ele nos chamou. Ele tocou no nosso coração. Nosso coração foi receptivo a esse chamado. E nós estamos aqui. E hoje nós podemos dizer: nós somos ricos em Cristo Jesus. Muitos vão dizer: mas irmão, não tenho nem o que comer. Mas você é rico porque você tem a esperança da glória em você. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa suficiência. E é isso que Paulo quer mostrar para nós. E é isso que nós precisamos entender. E ele encerra assim esses mistérios do conhecimento de Deus Pai e de Cristo, versículo 3: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Os cientistas gastam milhões e milhões para tentar entender o corpo humano, para tentar entender as nossas células, para tentar entender como foi formado o mundo, mas nós recebemos a revelação. Você entendeu a revelação? E é por isso que você está aqui hoje. Ele te chamou. Cristo é a nossa suficiência, amém? Se coloque de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Nós entendemos, irmãos, isso é um maior milagre. Talvez no meio do caminho, muitas vezes nós nos confundimos e buscamos outros nortes. Buscamos outros alvos. Porque talvez a nossa mente ainda não foi totalmente liberta. Mas nessa noite, através dessa palavra, a minha oração é que o Senhor liberte a nossa mente para entender as verdades do Evangelho. E não há como combinar as verdades do Evangelho com as verdades do mundo, irmão. Sinto muito. Não há como combinar as verdades do Evangelho com as verdades do mundo. O mundo busca riquezas físicas. A igreja busca riquezas espirituais. O mundo busca quanto mais eu tenho, melhor para mim. A igreja busca em dividir e em doar. O mundo busca poder para ele se sobressair. A igreja busca poder para que o Evangelho seja espalhado por toda a terra. Não há como as verdades do Evangelho se combinarem com as verdades do mundo. Não há como. Se ainda há algo do mundo em nós, eu tenho uma notícia para te dar que João escreveu, não fui eu. Se ainda nós amamos as coisas do mundo, se ainda nós temos amor pelas coisas do mundo que nos afastam de Deus, João vai dizer na sua epístola, na sua carta, que o amor do Pai não está em nós. Se aquelas velhas práticas ainda insistem em me dominar, é porque a minha mente precisa vencer esta batalha. Calma, irmãos. Eu vou dar a receita para vocês. Efésios capítulo 6. Revesti-os de toda a armadura de Deus. Você viu o que Paulo falou ali? Eu estou combatendo. Eu combato até hoje porque eu combato, eu dou a minha vida. E quando ele está dizendo, ele está falando de guerras espirituais. Eu combato mesmo, porque eu quero ver vocês com as suas mentes libertas.
da escravidão do pecado, da servidão do pecado, e eu combato isso todos os dias com a verdade do Evangelho. E é isso que nós aqui queremos também. É isso que esta igreja quer também. Talvez chegaremos no final da nossa vida e não conquistaremos tudo o que queríamos aqui nessa terra, mas chegaremos no final e vamos dizer: eu entendi o Evangelho. Eu compreendi o Evangelho. E consegui passar isso para minha família, consegui passar isso para os meus amigos. Isso para mim foi suficiente. Porque eu doei. Porque eu dividi. Curve tua cabeça. Oremos ao Senhor, pedindo: Senhor, trabalhe comigo essa palavra, Deus. Me ensina a ser um combatente como Paulo foi. Ensina-me a me doar como Paulo se doou, Pai. Pai, as lutas têm me sucumbido às minhas forças. Me ensina a ser como Paulo, Senhor. A combater pelas verdades do Teu Evangelho. A vencer a minha carne que está, Senhor, querendo vencer nessa briga com o Espírito. E digo, irmãos, não é fácil. A carne milita contra o Espírito, mas se você nutrir a sua vida da palavra de Deus, você vai vencer esta batalha. Nós vamos vencer essa batalha, irmãos. Nós vamos vencer os pecados, nós vamos vencer as tentações. Porque fomos ministrados aqui de manhã, as tentações não é Deus que coloca em nós, não. As tentações muitas vezes somos nós que procuramos, mas se você estiver sendo nutrido pela palavra de Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer os vícios, nós vamos vencer as desobediências, nós vamos vencer a vontade de mentir. Nós vamos vencer a amargura de coração, a tristeza de coração. Nós vamos vencer, igreja. Você vai vencer, igreja, porque Cristo é o teu Senhor, igreja. Filho, filha, você vai vencer. Você já é mais do que vencedor. Irmãos, não é que nós seremos mais do que vencedores. Nós já somos mais do que vencedores, porque Cristo já deu a sua vida. Você já é mais do que vencedor. Mas, irmão, eu estou desempregado. Eu estou dizendo, você já é mais do que vencedor. Você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas a minha casa está toda desarrumada. Filho e filha, você já é mais do que vencedor. Só falta agora nós vencermos a nossa carne, que está militando, está brigando, está guerreando contra o Espírito. E em muitos lugares a carne tem vencido. Mas eu quero dizer hoje que a armadura de Deus está caindo sobre a tua vida e sobre a tua casa para você vencer esta batalha. As nossas armas são poderosas em Deus. O inimigo vai ter que bater em retirada da nossa casa e da nossa família, irmãos. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Porque a palavra de Deus nos garante isso em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Adore ao Senhor e ore a Deus. Senhor, me ajuda, peça ajuda para Ele, irmãos. Talvez você está pedindo ajuda no lugar errado. Peça ao Pai das luzes. Peça a Ele, que Ele vai te ajudar. Ele vai te dar sabedoria e estratégia para você vencer. More
fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Crê na palavra do Senhor? Toma posse dela, ou seja, creia e pratique essa palavra para que se torne verdade na minha e na sua vida, em nome do Senhor. Amém? Eu quero encerrar o culto orando com você, agradecendo a Deus pela palavra dele mais uma vez sobre nós e convidando você, querido, para ter uma semana de vitória. E uma semana de vitória só pode ser aliado com Jesus. Eu quero que você faça, querido, do seu dia a dia um dia a dia especial com Deus. Queria convocar você a orar, a buscar a Deus sobre si, sobre a tua casa e sobre a igreja de Cristo. Como o texto que nós lemos aqui, né? Temos que ser transformados, impactados pela palavra do Senhor. E temos que fazer isso pelos outros. Nós, a igreja de Cristo, que já somos convertidos, temos que levar essa palavra a outros. Amém? Eu tinha uma foto em casa, não consegui mandar para cá, pedi, coloquei os meninos no fogo aqui para ver se conseguisse fazer. Conseguiu não, né, Ju? Amém. Depois eu vou, no próximo culto eu trago, mas o propósito que eu quero passar para você, a foto era de um iceberg. Quem já viu um iceberg? Aquela placa enorme de gelo, né? E normalmente o iceberg, ele está 10% em cima da água, né? Mais ou menos aí, né? E 90% embaixo d'água, não é verdade? Amém? Você vê aquela placa enorme de gelo flutuando, você fala, nossa, que enorme. Na verdade, aquilo ali é só uma porcentagem, pequenininha. A maior parte está submersa. O que eu queria dizer com isso? Assim, querido, somos nós que estamos aqui para ministrar. O sermão exposto aqui é só 10% de tudo que foi pesquisado, lido, orado, do tempo, né? Que nós colocamos aqui diante de Deus. A maior parte investimos em casa para ministrar a palavra, porque a palavra ela não aparece assim, né? Nós temos que buscar, orar, meditar, pesquisar. Quem já teve a oportunidade de ministrar a palavra sabe como que é. Tem umas obreiras abençoadas que tem um dom nato, mas toda vez que convida ela dá dor de barriga, né, diaconisa Priscila? Né? Mas tem um dom. Mas é porque é trabalhoso, é dificultoso e a gente sempre nos achamos incapazes de executar a tarefa. Mas eu não quero ficar com isso daqui. Eu quero passar para toda a igreja. Porque você também é boca de Deus. E eu gostaria que você também pudesse deixar o culto ser 10% da sua vida espiritual com o Senhor. O culto é 10% da sua vida com Deus. Você precisa de outros 90%, querido, no seu dia a dia. Orando, jejuando, lendo a palavra, evangelizando, convidando. Eu não sei o que você vai fazer, mas dedicado a Deus. Você entendeu o que eu quero passar? Amém? Nós, igreja de Cristo, não podemos ter o nosso momento de palavra de Deus só aqui no culto. Se eu subir aqui, se o André subir aqui, qualquer um dos irmãos e irmãs que ministram subir aqui e for só aqui, que vai sair o quê? Nada. Paulo, querido, ele nos mostra que realmente para ter uma vida com Deus, precisa se doar para Deus. Precisa sacrificar, é na carne mesmo. Oi?
bote uma imagem? Pode colocar então. Apaga a luz aqui, por favor. Pelo menos vai ilustrar o que eu falei. Aí, ó, tá vendo? Tá dando para ver? O iceberg, querido, ele tem essa pontinha aqui em cima e esse tantão aqui dentro d'água. Ali, ó, pronto. Aqui em cima eu queria escrever assim, sermão, né? E aqui embaixo, preparação do sermão. Mas eu quero também que você coloque aí no teu coração, em cima aqui, ó, igreja ou culto, e aqui embaixo, preparação para o culto. Eu queria convocar a igreja para que nós pudéssemos ter o mesmo coração, o mesmo sentimento, pudéssemos estar olhando para o mesmo lado. A forma de uma família também, a Bíblia cita um reino, né? Pode deixar assim por enquanto. O reino dividido, ele não subsiste. Deus já falou isso. Então isso é absoluto. Mas a gente pode entender que uma família dividida também não subsiste. Nada dividido subsiste. Então é necessário que ele tenha o mesmo coração, o mesmo sentimento. Coloca aí na tábua do teu coração. Essa partezinha de cima simboliza o culto que você está prestando ao Senhor. Você que pode, venha na quarta, venha na sexta-feira. Você que pode, venha no domingo de manhã e à tarde. Nós temos 1h e pouca de culto, querido. Eu creio que não é tão difícil você cultuar no domingo de manhã e à tarde. Para todo mundo ainda não dá, porque os lugares são poucos ainda. Mas eu gostaria que você fosse assimilando isso, em nome de Jesus. Coloca lá, 10% é o meu culto e 90% é a minha vida com Deus. É eu indo trabalhar, voltando do trabalho. Amém? Pode acender a luz, Atos, por favor. E eu gostaria que você orasse, colocasse esse propósito além de oração na sua vida, pela igreja de Cristo, para que haja alimento verdadeiro neste lugar, para que haja conversão, arrependimento, transformação, porque a palavra é para isso, é para transformar. É por isso que realmente ela causa em nós, às vezes, querido, algum desconforto, porque é para transformar mesmo. É para isso que Jesus veio. Jesus veio para mudar o mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de Cristo. Eu quero convidar você a orar essa semana. Tira essa semana de oração. Deixa Deus ministrar no teu coração o propósito que você vai orar. Mas sempre voltado para a igreja de Cristo, para conversão, para arrependimento, para transformação, para que a palavra cumpra em nós o propósito pela qual ela foi enviada. Porque tem uma coisa aqui que eu ouvi o presbítero André falar assim, querido, é uma coisa de nos alegrarmos no Senhor. Quem produz tudo é a videira. Ela que é o caule, ela que busca a água, ela que sustenta, mas quem dá fruto é o ramo. Isso é um privilégio para nós. Deus prepara tudo para mim e para você produzir os frutos. Você entende isso? Deus já preparou tudo. Crê nisso? Amém? Então vamos produzir fruto, amados. Orando, se esforçando, se dedicando na igreja de Cristo. Amém? Nós estamos aqui para isso, para unir com o outro e juntos absorver a palavra do Senhor e pregar um evangelho genuíno, que é um evangelho que transforma vidas. Que na tua casa seja transformado, que no teu coração seja transformado, em nome de Jesus. Que todo o intento de Satanás caia por terra, que ele não tenha êxito nem na tua vida, nem no teu coração, nem na tua alma, muito menos no teu espírito. Que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então grave essa imagem do iceberg. Eu quero que você se dedique nessa semana a isso. Ore pela igreja que você congrega, ore pelo seu pastor, pelos seus obreiros, pelos seus irmãos em Cristo. Amém? Desde quem está lá fora olhando o carro, para que você fique sossegado aqui, até nós que aqui estamos. Um precisa do outro. Nós somos dependentes de Deus e precisamos da unidade um do outro. Vamos orar nesse intuito? Em nome de Jesus, amém? Tomando posse da palavra de Deus, que hoje ouvimos, pela manhã fomos ministrados, ensinados, agora novamente. Eu creio, querido, e a nossa preocupação é que nunca falte alimento para o povo de Deus aqui neste lugar. Para que por falta de alimento não será. Por falta de apontamento, né, da direção de Deus, não será, querido. Eu creio nisso. Eu oro por isso. E nós nos preparamos para isso. Para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos usar. Todos nós aqui, na oração de segunda-feira, todos, desde quem está recebendo lá fora, porque a igreja, o culto do Senhor é tudo isso. Uma pessoa que recebe lá fora, né, vê alguém chegando, já comunica os meninos aqui dentro, tem 2 lugares, 3 lugares, já é o culto, para que você chegue e encontre um ambiente saudável para ouvir a palavra de Deus. Todo o nosso intuito é para que isso, para que a palavra alcance o teu coração. Amém? Vamos orar?
Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fomos ministrados pela Tua palavra mais uma vez. Como o Senhor é gracioso conosco, como o Senhor tem nos dado força para superar, meu Senhor Jesus, as lutas, as pelejas, as dificuldades. Como o Senhor é tão bom que todos os dias renova a Tua misericórdia sobre nós, Pai. E hoje não foi diferente, graças a Deus. Mais uma vez fomos alimentados. Desperta em nós, Senhor, eu te peço, em cada um de nós, Senhor Deus, um espírito doador, Senhor, realmente voluntário, realmente de gratidão, Senhor, para que cada um de nós possamos fazer a Tua obra com amor, com dedicação. Em nome de Jesus eu peço que cumpra na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos aqui presente e cada um daqueles que estão em casa, Senhor, essa palavra que foi ministrada sobre nós. Que você seja cheio de poder e de autoridade, que você encontre forças vindas de Deus, do alto, do Pai das luzes, sobre você e a sua casa. Você, querido, é mais do que vencedor. Você é alguém escolhido e amado pelo Senhor. Nada e nem ninguém poderá parar a obra de Deus na sua vida. Ninguém poderá roubar você de Deus. Você foi comprado, não por ouro nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. Deus te abençoe, que Deus te alcance, que o Senhor toque na tua vida, na tua alma, no teu coração, que o Senhor sare as tuas feridas e os teus medos, que o Senhor toque sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Que nunca falte sobre você a esperança e a expectativa de viver melhor, querido, e principalmente de estar do lado do Senhor nosso Deus. Assim nós oramos, Pai, como igreja que somos, reunidos aqui neste lugar, Senhor, ou reunidos em casa, como muitos estão agora. Em nome de Jesus Cristo, a Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Afasta de nós, Senhor Jesus, tudo que não provém, tudo que não convém, tudo aquilo que não Te serve, Senhor, tira de nós. Mas aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que existe louvor, aquilo que há virtude, nisso, Senhor, nos ajude a praticar, viver e pensar. Em nome de Jesus eu Te abençoo. Amém e graças a Deus. Amém? Aplauda Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Na Santa Ceia, nós distribuímos aqui um marca-página, né? Bonitinho, dedicado, né? Com o logo da igreja, tudo bonitinho. Amém? Para incentivar você a convidar as pessoas. E no armário lá atrás, eu quero pedir ali o diácono Atos, por favor. No armário branco, Atos, a gente tem dentro da caixa amarela aí, a gente tem os panfletos de evangelismo. Eu gostaria que você pegasse, vocês vão colocar ali em cima da mesa. Quando você for sair, pega 1, 2 ou 3, tá bom? Coloca na sua Bíblia, coloca no bolso. E ore ao Senhor: Deus, prepare alguém para eu evangelizar. Prepare alguém para eu entregar. Não é só entregar um papel. O papel, na verdade, é só um pretexto, né? É só uma brecha que você está procurando para que você possa falar de Jesus a alguém, querido. Em nome do Senhor. Eu sempre tenho visto e falado com muitos irmãos e ouvido isso também. A maioria das coisas, querido, já se voltaram ao seu normal, né? Mas parece que na obra de Deus ainda ficamos titubeando só na obra de Deus. Então, querido, com todo cuidado, não estou falando para você se arriscar e ir além, colocando a sua saúde em risco. Mas toma cuidado para que o diabo não roube aquilo que é nosso. Amém? Tome cuidado para que o inimigo não roube você de Jesus. Pegue lá, né? Coloque na tua Bíblia. Vamos falar de Jesus, querido. Sempre é tempo de falar de Jesus. E agora também é tempo de falar do Senhor. Não pare não, não desista não, não desanime não, não diminua não, porque Deus merece toda a honra e toda a glória hoje e sempre. Amém? Amém? Se Deus é por nós, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda que me custe mais, continue se doando. Ainda que te custe mais, continua se doando para o próximo, para conhecer Jesus. Amém? Deus te abençoe, excelente semana de bênção na paz do Senhor. Tchau para você. Se você puder, até quarta-feira, em nome de Jesus. Você de casa, Deus te abençoe. Se puder, esteja conosco também. Vão na paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana, Deus abençoe. Amém
e amém. Vão em paz. Deus abençoe. Você está